Para que você possa estudar o eurasianismo, deve antes de mais nada conhecer um de seus pensadores mais reconhecidos, Alexander Dugin, autor do livro Fundamentos de Geopolítica, um dos manuais empregados para a formação da elite de inteligência e estratégia russa. Embora ainda pobre, a Rússia pós-Putin tem crescido e recuperado parte do seu capital humano, sendo capaz de modernizar seu setor militar industrial. A Rússia e os países da ex-União Soviética e as antigas repúblicas soviéticas têm lenta, mas consistentemente buscado crescer seus PIBs. A ideia do eurasianismo é se calcar na religiosidade e misticismo russos, na chamada alma da velha Rússia. Leituras de Carl Schmitt, Karl Ausschofer, Guido von List, René Guénon e uma pequena pleiade de autores que estão longe de pertencer ao mainstream dão a base de entendimento para o que estão buscando Dugin e seus aliados. Dugin propõe uma nova ideologia política, a quarta teoria política, que visa a superação das teorias políticas da modernidade, numeradas cronologicamente, sendo a primeira teoria o liberalismo, a segunda o comunismo e a terceira o fascismo. Porém, seus críticos dizem que, na verdade, sua quarta teoria política é apenas e tão somente a mescla de algumas qualidades e de vários defeitos das três anteriores. A variante eurasianista é vista por alguns como um nacionalismo russo entre as elites russas estatistas, como uma ideia russa pós-comunista, especialmente na esfera da política externa. É vista como se ensinando que a fraqueza dos nacionalistas russos seria uma decorrência de sua incapacidade de situar claramente as fronteiras russas. Ou seja, alguns interpretam ser uma espécie de nacionalismo expansionista, algo que, se for assim, parece a este que vos fala, tem muita semelhança com a proposta de 10 reinos da nova ordem mundial. O eurasianismo, trazendo uma base ideológica para o imperialismo pós-soviético, fecharia perfeitamente com a vontade de alguns líderes ocidentais, mesmo que sem querer. Provavelmente não houve outro livro publicado na Rússia durante o período pós-comunista que exerceu uma influência sobre os russos, sejam eles militares, policiais e estatistas, ou as elites de política externa, comparáveis ao Tratado de Alexander Dugin, Fundamentos da Geopolítica. O impacto deste livro eurasianista sobre elementos-chave entre as elites russas atesta o surgimento de ideias e sentimentos bastante semelhantes aos da Alemanha da época de Guido von List. O autor deste programa, Alexander Gelevich Dugin, nasceu em 1962. Filho, neto e bisneto de oficiais militares russos, seu pai teria ocupado o posto de coronel
e servido na inteligência militar soviética. Dugin era um jovem brilhante e precoce, com um talento para aprender línguas estrangeiras, e disse que ele dominou pelo menos 9 delas. Nesta época em que ele ainda era adolescente, a Rússia reiniciava formações de grupos secretos de intelectuais em Moscou, interessados em estudar sobre o misticismo, o paganismo e o fascismo. Tanto os mestres deste grupo quanto seus discípulos estavam envolvidos em traduzir obras de escritores estrangeiros que compartilhavam suas ideias, como, por exemplo, livros do filósofo pagão italiano Julius Evola. Dugin é relatado como tendo tido acesso, durante um período em que teria trabalhado como arquivista da KGB, a leituras místicas que eram proibidas para o restante da população. Mas Stephen Shenfield escreveu, abre aspas, crucial para a política de Dugin é o clássico conceito da revolução conservadora, que derruba o mundo pós-iluminista e instala uma nova ordem em que os valores heróicos da quase esquecida tradição são renovados. É este conceito que identifica Dugin equivocadamente como um fascista, fecha aspas. No começo da década de 1990, quando a União Soviética aproximava-se do seu colapso, Dugin começou a assumir um papel político de alto nível. Ele formou uma associação com patriotas estatistas e frequentou o campo comunista e foi, por um breve período, próximo de Gennady Zyuganov, líder do Partido Comunista da Federação Russa. De acordo com Stephen Shenfield, Dugin, abre aspas, provavelmente desempenhou um papel significativo na formulação da ideologia comunista nacionalista, que era a marca registrada de Zyuganov, fecha aspas. Em 1991, o ano que testemunhou o fim da União Soviética, Dugin conheceu um importante escritor russo, Alexander Prokhanov, cuja revista Den, posteriormente renomeada Zavtra, serviu como quadro de ressonância da chamada oposição marrom-avermelhada. Em julho de 1992, Dugin também começou a editar seu próprio diário, Element, Evrazhskoye Obozrenie, que apareceu 2 vezes por ano e mais tarde 1 vez por ano em uma tiragem de 5.000 a 10.000 exemplares. O título da revista foi emprestado do jornal teórico da nova direita francesa, Elementae, editados por Alain de Benoist. Em relação ao diário de Dugin, Alexander Verkovsky e Vladimir Pribilovsky observou, abre aspas, ao falar de Element, não se deve esquecer que metade de cada edição é composta de cadernos de geopolítica contendo artigos sobre o mundo e a posição de várias civilizações, principalmente a Rússia e o Ocidente, fecha aspas. No início dos anos 90, Dugin fundou sua própria editora, Arctogeia. Este nome foi emprestado da editora do escritor alemão que você já conheceu quando estudou sobre as runas, Guido von List, nascido em 1848 e falecido em 1918. Ele combina as antigas palavras gregas Arctos, que é norte, e Gea, ou Gaia, que significa land, ou terra, a referência ao continente polar desaparecido que era supostamente a casa original dos arianos. Adiante trataremos mais deste assunto. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
Em 1991 e 92, Prokhanov e Dugin tentaram formar uma aliança entre certos líderes da nova direita europeia e vários chefes de departamento e professores da Academia do Estado-Maior das Forças Armadas Russas. A primeira edição de Element, em 1992, publicou a transcrição de uma mesa redonda de abril de 1992, que incluía Alain de Benoist, o líder da nova direita europeia, o comandante do Estado-Maior da Academia, general Igor Rodionov, foi descrito como particularmente bem disposto em relação a Dugin, e as ideias de Dugin pareciam continuar a gozar de seu apoio quando ele se tornou ministro da Defesa da Rússia entre 1996 e 1997. Pode ser significativo que os fundamentos da geopolítica de Dugin foram escritos quando Rodionov estava servindo como ministro da Defesa. A Academia do Estado-Maior e o interesse do GRU em geopolítica e eurasianismo remontam a cerca de 40 anos. A partir dos anos 1950, observou François Thorn, abre aspas, estrategistas soviéticos como o general Stemenko e o almirante Gorshkov foram inspirados pelo pensamento eurasianista, fecha aspas. Quanto a Dugin, passou a ser visto como um, abre aspas, geopolítico estrategista e euroasiático de destaque, fecha aspas. Em 1993, Dugin juntou seus esforços com os de Eduard Limonov, nascido em 1943, e fundou o Partido Nacional Bolchevique, NBP. Limonov desempenhou o papel de um líder de estilo, e Dugin serviu como segundo em comando e principal teórico do partido. A nova organização parece ter sido mais influenciada por Germantan pelo bolchevismo nacional russo. O bolchevique nacional alemão Ernst Niekisch havia, abre aspas, defendido uma aliança germano-russa contra o Ocidente. Na União Soviética, especialmente na União Soviética de Stalin, muitos nacionalistas alemães, como Niekiewicz, viam o cumprimento lógico da guerra contra o capitalismo, fecha aspas. Dugin concorreu à Duma russa em uma plataforma nacional bolchevique, mas foi rejeitado pelos eleitores, recebendo meros 0,85% dos votos. Em 1997, Dugin rompeu com o tempestuoso Limonov e começou uma notável ascensão política. Nesse mesmo ano, publicou seus Fundamentos da Geopolítica, uma das obras mais influentes do período pós-comunista. Parece ter sido escrito com a ajuda do general Nikolai Klokotov, da Academia do Estado-Maior, que serviu como consultor oficial do projeto. O coronel-general Leonid Ivashov, chefe do Departamento Internacional do Ministério da Defesa da Rússia, também pode ter sido consultor. Talvez, em parte devido a essa contribuição de alto nível, abre aspas, as ideias geopolíticas de Dugin são claramente muito mais influentes do que os outros lados mais abertamente místicos e esotéricos de sua filosofia, fecha aspas. Durante o ano seguinte, a carreira de Dugin deu um passo importante quando foi nomeado conselheiro geopolítico para Gennady Seleznev. Seleznev era o presidente, o orador da Duma e um importante protagonista na política russa. Em junho de 2001, Seleznev foi classificado como o 10º político mais influente na Rússia pelo painel de especialistas da Nevazysimaya Gazeta. Durante uma entrevista de março de 1999, Seleznev tornou público o fato de que Dugin servia como um de seus conselheiros e, abre aspas, insistiu que a doutrina geopolítica de Dugin se tornasse parte obrigatória do currículo escolar, fecha aspas. 2 anos depois, no Congresso de Fundação do Movimento Eurásia, Dugin se gabou, abre aspas,
sou o autor do livro Fundações da Geopolítica, que foi adotado como livro-texto em muitas instituições educacionais russas. Fecha aspas. Durante o mesmo congresso, o já citado general Klokotov, agora professor emérito, mas que continuava a lecionar na academia, observou que a teoria da geopolítica havia sido ensinada como matéria na Academia do Estado-Maior-General desde o início dos anos 90, e no futuro serviria como um poderoso fundamento ideológico para preparar um novo comando militar. Atualmente, o livro de Dugin está sendo usado presumivelmente como livro-texto na academia. Em 1999, a editora de Dugin publicou um volume de escritos do escritor euroasiático emigrado entre guerras, o príncipe Nikolai Trubetskoy. Em sua introdução ao volume, Dugin observou que Trubetskoy pode ser chamado de Marx eurasiano. Parecia que Dugin via um papel exaltado semelhante para si mesmo como o formulador de uma nova ideia russa no alvorecer de um novo milênio. Em fins de 1999, Dugin fundou o Centro de Perícia Geopolítica em Moscou. Em um artigo de Zavtra, ele especulou que esse novo centro poderia em breve tornar-se, abre aspas, um instrumento analítico da plataforma euroasiática para, simultaneamente, a administração presidencial, o governo da Federação Russa, o Conselho da Federação e a Duma estatal. Fecha aspas. Nos anos seguintes, a ideia eurasiana apenas foi ganhando mais corpo, mas o que você viu até aqui já serviu para lhe dar uma base da influência de Dugin na formação deste pensamento e da nova estratégia geopolítica russa. Veremos mais adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Julius Evola, talvez um dos principais pensadores a inspirar o eurasianismo, rejeitava o mundo liberal ocidental e acabou fomentando esta espécie de nacionalismo expansionista que vem dos escombros da União Soviética. O ódio manifestado contra a máfia globalista ocidental, e que é partilhado por muitos ocidentais também, que lutam contra este globalismo, não impede que os opositores externos aproveitem esta divisão interna. A cosmovisão que gerou a liberdade do indivíduo ocidental, a democracia, que gerou o progresso do capital provindo da criatividade não cerceada, acaba não sendo compatível com a fatia de mundo que vê maiores vantagens no coletivismo e na tentativa de uma elite em controlar, através do Estado, o que julga serem impulsos negativos no ser humano. Pode-se ver nisto um ataque ao livre-arbítrio. Em Julius Evola, vemos a constante invocação de objetivos mitológicos e místicos, mas também a noção de que o mundo espiritual interno é organicamente separado das realidades imediatas modernas.
O apelo ao sobrenatural ou irracional de Évola tem por base trabalhos de autores russos que ele cita com frequência, como Dostoiévski ou Merezhkovsky, que ele conhecia pessoalmente. Na outra mão, as frequentes referências que ele faz a Malinsky e Leon de Ponsis carregam parcialmente a tradição contra-revolucionária típica ocidental. Évola exalta o ideal imperial, com Roma representando o ponto principal da visão de mundo dele. Para Évola, o império pagão dos Césares romanos era a própria essência da herança do Ocidente tradicional. Para Évola, as ruínas do palácio de Nero e dos prédios romanos eram como um testamento direto de uma santidade orgânica e física, aniquilados pelo cristianismo ocidental que, segundo se entende da visão dele, resultou no liberalismo. A sua linha de pensamento gibelina era clara: Imperium contra a Igreja, que ele via representada no catolicismo, Roma contra o Vaticano, aquilo que ele via como sacralidade iminente e orgânica contra a fé cristã ocidental, que ele, como já dito, identificava fundamentalmente no catolicismo. Devemos lembrar que na concepção ortodoxa a Roma imperial não seria católica, porque a Segunda Roma, ou a Nova Roma, era Constantinopla, que eles consideravam a capital do Império Cristão. Para alguns na ortodoxia tradicional, a separação católica entre o rei e o papa é inimaginável e beira a blasfêmia. Este conceito é até mesmo chamado de heresia latina. Então, de certa forma, o pensamento de Évola parece convergir neste ponto com a mentalidade conservadora aos moldes eurasianos. A exaltação do império, do imperador divino, profeta e líder político ao mesmo tempo, o imperialismo gibelino que lutou contra os guelfos, traz daí também o desprezo pela democracia nestes círculos tradicionalistas, já que o imperador divino não precisaria ser eleito por homens, pois na visão deles foi escolhido pelo próprio Deus, como se diziam ser os imperadores da Roma imperial. O autor do Terceiro Reich, Arthur Miller van den Broek, foi profundamente influenciado pelos escritos de Fyodor Dostoiévski, para quem o conceito de Terceira Roma era fundamental. Eles identificam esta mesma ideia no pensamento do abade místico Joaquim de Fiore, que fundamentava sua filosofia no Império Milenarista. O reino de 1000 anos de Joaquim de Fiore, afinal de contas, seja por influência dele ou não, mas na prática acabou sendo tentado pelos nacional-socialistas no chamado Terceiro Reich. A palavra Reich, traduzida do alemão, significa reino, uma referência ao império. O Kaiser alemão, o líder político máximo, vem da palavra Caesar, aportuguesado para César, o título de todo imperador romano. A palavra czar, que é o título do imperador russo, também vem de Caesar. Se você prestar atenção, talvez veja um eixo Moscou-Berlim se formando, com a Europa se afastando dos Estados Unidos. O Nord Stream 2 seria talvez apenas um exemplo disto. Talvez você veja também a formação de um bloco franco-germânico com raízes na Itália e Espanha, isolando a Inglaterra. Ou o crescimento da influência política da Alemanha sobre estados católicos e protestantes na Europa Central. A aproximação lenta da Estônia na órbita de influência alemã, ou tentativas de criação do eixo Moscou-Japão e estreitamento de laços com a Índia, talvez aproveitando as mesmas ligações místicas identificadas pelas antigas sociedades de Thule. Alguns identificam, por incrível que possa parecer, a China como um possível adversário futuro ao eurasianismo. Alguns conseguem ver que as crescentes e renovadas amizades russas na região do Tibete, Xinjiang
Mongólia e Manchúria podem resultar num colchão de amortecimento muito conveniente contra ameaças externas. Pode-se ver uma aliança russo-islâmica consubstanciada no eixo Moscou-Teherã, fundada em uma estratégia anti-globalismo ocidental. E a crescente amizade da Rússia com a Armênia, tradicional adversária turca, o que pode ser também uma boa barreira ao sul. Talvez você precise responder à pergunta que não quer calar, que é: será que a sociedade ocidental, moralmente podre e com valores em frangalhos, poderá resistir ao assédio e fricção eventualmente movida por quaisquer das cosmovisões orientais de grande peso e poder, sejam elas islâmicas, budistas, hinduístas, etc., se por acaso vierem sob a égide do eurasianismo? Como uma sociedade fragmentada em pequenos grupos de interesses que querem a todo custo fazer prevalecer seus próprios direitos às custas de toda uma população, pode, dividida desta forma, permanecer de pé? Se nossa casa está dividida e se os ventos e a tempestade estão vindo, certamente é bom começar a calcar desde já os seus pés sobre uma firme rocha, pois só assim se poderá permanecer de pé no caso de uma temível e eventual ruína. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Por mais que se fale da crença no ocultismo por parte dos homens poderosos, ou na crença deles ao acesso a outros mundos, dimensões e entidades espirituais, fica muito difícil para o homem comum acreditar que alguém realmente acredite nisto, ainda mais alguém com tanto destaque na sociedade. O fato é que fomos reduzidos e trancados numa espécie de endeusamento da racionalidade, e sobre isto falaremos em estudos mais adiante, se possível. Como sempre tenho dito, repetirei novamente, já que o que veremos adiante parece inacreditável. E é que o que vemos aqui não estou dizendo que eu acredito ou deixo de acreditar, mas que é fato que é o que muitos dos líderes do mundo acreditam. Uma das histórias mais intrigantes do mundo ocultista envolve Napoleão Bonaparte, que sem dúvidas é uma das pessoas mais importantes e enigmáticas da história humana. Napoleão, como muitas pessoas da Córcega, crescera com histórias de fantasmas e vampiros. Sua enfermeira, Hilary, cantou encantamentos sobre ele para protegê-lo de demônios e ele acreditava em presságios e amuletos de boa sorte. Na maior parte do tempo, ele usava um pequeno coração de cetim preto entre o colete de flanela e a camisa e carregava um escaravelho que encontrara no túmulo de um faraó no Egito no bolso do colete. Napoleão interpretava seus próprios sonhos e gostava de contar histórias de entidades fantasmagóricas. Se Sócrates se dizia visitado por um daimon, sendo retratadas tais visitas e orientações recebidas por esta entidade, tanto no livro das Leis como no livro A República de Platão,
Napoleão não era diferente, e o mais intrigante vem agora. Napoleão Bonaparte acreditava firmemente no que ele descrevia como um pequeno homem vermelho do destino, que, segundo o próprio Napoleão, teria predito seu futuro, de modo que ele deixou esta crença influenciar todas as suas decisões futuras. É claro que um olhar histórico racional para Napoleão deve levar em conta suas superstições e crenças folclóricas e uma avaliação de quanto elas influenciaram suas ações. Porém, um homem de tamanha importância e inteligência se deixaria levar por mera crendice? Os homens poderosos que ainda hoje dirigem os destinos da humanidade e praticam rituais envolvendo as forças elementais, constroem túneis como o de Gotthard e destinam recursos bilionários para máquinas como a do CERN, fariam isto se fossem baseados em mera crendice? Bom, para Napoleão, o pequeno homem vermelho do destino foi uma espécie de entidade fantasmagórica que aparecera no Palácio das Tulherias, um lugar real que ficava na margem direita do rio Sena, em Paris, até 1871. Desde a época de Catarina de Médici, toda vez que um evento importante ia acontecer a um dos habitantes das Tulheiras, conta a lenda que o Little Red Man of Destiny aparecia. Henri IV supostamente o viu na manhã do dia em que François Ravaillac o assassinou. Anne d'Autriche o viu alguns dias antes de a fronda começar. Maria Antonieta viu-o no corredor no dia anterior a 10 de agosto de 1792, quando a multidão invadiu o Palácio das Tulheiras e terminou a monarquia. O pequeno homem vermelho do destino, dizia Napoleão, lhe seguia em todas as suas campanhas e fornecia um mapa aproximado de alguns dos eventos da vida de Napoleão. As pessoas nos Tuileries estavam familiarizadas com as histórias de O Pequeno Homem Vermelho do Destino aparecendo a Napoleão enquanto ele permanecia no palácio. A lenda diz que o homenzinho vermelho do destino apareceu a Napoleão pela primeira vez no Egito em 1798 e teria dito a Napoleão que ele tinha 10 anos para desfrutar da vitória e triunfar nos campos de batalha europeus. O Little Red Man teria contado várias coisas a Napoleão, incluindo o fato de que a frota francesa não havia obedecido às suas ordens e que a campanha egípcia fracassaria. O Little Red Man disse a Napoleão que retornaria à França e encontraria a Inglaterra, a Rússia e a Turquia e até uma Europa aliada em torno de seu país. Napoleão estava hospedado no castelo de Schönbrunn, em Viena, na Áustria, quando o general Jean Rapp, um de seus generais mais confiáveis, veio visitá-lo na primavera de 1807 após o cerco de Danzig. Em 19 de março e maio de 1807, as tropas francesas, sob o comando de Marshal Lefebvre, sitiaram a cidade de Danzig, na Polônia moderna, cercando mais de 11.000 tropas prussianas e russas sob o comando do Marechal Kalkreuth. Danzig se rendeu em 24 de maio de 1807 e, em 9 de setembro de 1807, Napoleão estabeleceu a cidade livre de Danzig. O general Jean Rapp queria falar com Napoleão, de modo que entrou nos aposentos de Napoleão sem avisar. Napoleão estaria perfeitamente parado, olhando atentamente pela janela para o céu. O general Rapp empurrou uma cadeira para fazer barulho suficiente para atrair a atenção de Napoleão. Napoleão permaneceu imóvel, olhando para o céu. O general Rapp correu para o lado de Napoleão, temendo que ele tivesse caído em um estado de estupor,
Sem tirar os olhos do céu, Napoleão agarrou o braço do general Rapp e perguntou-lhe com excitação se via também a estrela vermelha do destino, quase tão grande e brilhante quanto a lua. Napoleão disse ao general Rapp que a estrela do destino nunca o havia abandonado e muitas vezes aparecia-lhe vestida de vermelho e com a forma de um homem, o homenzinho vermelho do destino. Em um depoimento juramentado, o conselheiro de Estado de Napoleão, Louis Mathieu Condemol, relatou que ouviu o pequeno homem vermelho do destino avisar Napoleão do futuro após a Batalha de Wagram, que ocorreu em 5 e 6 de julho de 1809. Os dias de luta entre a Quinta Coalizão da Grã-Bretanha e Áustria contra o exército imperial francês, alemão e italiano de Napoleão ocorreu a cerca de 10 quilômetros de Viena, na planície de Marchfeld, na margem norte do Danúbio. O exército francês venceu a batalha, mas o pequeno homem vermelho do destino avisou Napoleão a não conduzir sua planejada campanha russa e advertiu-o de que seus dias de vitória acabariam a menos que tentasse negociar a paz na Europa. Bom, você já sabe como a história oficial acaba, mas veremos mais sobre a história oculta adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Como você já sabe, o exército francês venceu a batalha ocorrida próxima de Viena, na planície de Marchfeld, na margem norte do Danúbio, e que o tal pequeno homem vermelho do destino teria avisado Napoleão a não conduzir sua planejada campanha russa, e ainda o teria advertido de que seus dias de vitória acabariam, a menos que tentasse negociar a paz na Europa. Em junho de 1812, enquanto controlava quase toda a Europa, Napoleão invadiu a Rússia para forçar o czar Alexandre I a se submeter novamente aos termos de um tratado que Napoleão impusera 4 anos antes. Napoleão reuniu um exército de quase 500 mil de homens e pisou na Rússia como líder do maior exército que o mundo já havia visto. Os russos, comandados pelo marechal Mikhail Kutuzov, fizeram uma campanha de retirada estratégica e devastaram a terra e perseguiram os flancos franceses ao recuarem. As linhas de suprimentos de Napoleão se estendiam até o ponto de ruptura naquele verão de 1812 e, em setembro, o exército francês havia encolhido para 2/3 de sua força,
sem ter travado uma única batalha. Fadiga, fome, deserção e invasões russas a dizimaram. Em 7 de setembro de 1812, Napoleão e seu exército dizimado combateram o exército russo do Marechal Kutuzov em Borodino Fields, a cerca de 70 milhas de Moscou, mas nenhum dos lados obteve uma vitória decisiva, apesar da morte de 108 mil homens. O Marechal Kutuzov retirou suas forças e, quando o exército de Napoleão chegou a Moscou, em 14 de setembro de 1812, eles encontraram uma cidade despovoada e poucos suprimentos. No dia seguinte, os incêndios na cidade também privaram o exército francês do abrigo. Depois de esperar em vão até meados de outubro para que Alexandre I fizesse uma oferta de paz, Napoleão ordenou que suas tropas marchassem às 500 milhas para casa. As forças russas bloquearam a rota sul, de modo que o exército francês teve que retornar do jeito que veio, e logo se viu no meio de um inverno precoce e extremamente frio. Napoleão e seus homens suportaram temperaturas abaixo de zero, ataques russos e fome, com apenas 10 mil homens sobrevivendo. A campanha russa de Napoleão garantiu sua queda e a ascensão da Rússia ao poder. O pequeno homem vermelho do destino previra, com precisão, o resultado da campanha russa de Napoleão. Em 1813, Napoleão invadiu com sucesso a Alemanha e venceu a Batalha de Dresden em agosto deste ano, contra a sexta coalizão de austríacos, russos e prussianos. Em outubro de 1813, ele perdeu a Batalha de Leipzig e retirou-se com seu exército de volta para a França. Em 1º de janeiro de 1814, Napoleão procurara reclusão em seu estudo no Palácio de Fontainebleau, a 5 quilômetros de Paris. De acordo com o testemunho do conselheiro Moll e do guarda Basile de Migne, eles ouviram Napoleão e o tal fantasma conversando. Eles assinaram documentos oficiais atestando a verdade da conversa que ouviram. O pequeno homem vermelho do destino teria então aparecido novamente em Fontainebleau para avisar Napoleão que ele tinha 3 meses no poder. Ele disse que em 3 meses os aliados invadiriam Paris e, se Napoleão não seguisse seu conselho e processasse pela paz, seu poder seria limitado a uma pequena e deserta ilha do mar. Napoleão argumentou que ele não poderia conquistar os aliados ou fazer a paz em termos honoráveis no espaço de 3 meses. O exército aliado chegou a Paris em 31 de março de 1814. Em 1º de abril de 1814, 3 meses após a última visita do pequeno homem vermelho do destino a Napoleão, Talleyrand e o Senado francês pediram a abdicação de Napoleão. Ele abdicou em 11 de abril de 1814 e recebeu a soberania sobre a ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, e uma pensão do governo francês. Napoleão Bonaparte deixou Fontainebleau após seu famoso discurso de despedida em 20 de abril de 1814. Napoleão, mais tarde, escaparia de Elba em 26 de fevereiro de 1815 e retornaria à França para seu governo de 100 dias. Os exércitos britânico e prussiano o derrotaram na Batalha de Waterloo em 18 de junho de 1815 e novamente ele foi exilado, desta vez para Santa Helena, uma ilha remota nos oceanos do Atlântico. As ações de Napoleão parecem indicar que, embora ele fosse supersticioso, ele seguiu suas próprias ideias de seu destino e seu papel no mundo,
Apostou no sucesso de seus exércitos e perdeu a aposta sem a ajuda do pequeno homem vermelho do destino. Aparentemente, o Little Red Man of Destiny foi para o exílio com Napoleão, porque ele não tem sido ouvido desde então. Napoleão pode reivindicar uma vitória pírrica sobre o pequeno homem vermelho do destino, porque ele ainda está muito vivo na história do mundo, apesar de suas derrotas e recusas em obedecer às ordens do tal pequeno homem vermelho do destino. George Kennan, um explorador americano que viajou pelas regiões de Kamchatka e o Cáucaso da Rússia, forneceu alguns insights interessantes sobre o lado místico de Napoleão em sua introdução a um livro chamado Folk Tales of Napoleon, que ele traduziu do russo. Este George Kennan, primo 2 vezes afastado do diplomata e historiador George F. Kennan, nasceu em Norwalk, Ohio, em fevereiro de 1845 e viveu até 1924. Ele gostava de viajar desde que era menino. Quando ele tinha 12 anos, começou sua carreira profissional no escritório de telegrafia da Cleveland and Toledo Railroad Company. Em 1864, ele conseguiu um emprego na Russian American Telegraph Company para pesquisar uma rota para uma linha de telégrafo proposta que passasse por terras através da Sibéria e através do Estreito de Bering. Ele passou 2 anos em Kamchatka e voltou para casa em Ohio, passando por São Petersburgo. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ele lecionou e escreveu artigos e livros sobre suas viagens pela Rússia. Ele forneceu etnografias, histórias e descrições de muitos povos nativos na Sibéria que as pesquisas modernas ainda usam como fonte de material. Em seus Contos Populares de Napoleão, George Kennan traduziu 2 lendas napoleônicas. Uma das lendas é da Rússia de Alexander Amphitheatrov e a outra é do 3º capítulo do Country Doctor de Balzac. Em sua introdução, Kennan faz questão de afirmar que o valor da história e da biografia depende da verdade. Mas há também uma espécie de literatura de grande homem, na qual a literatura de lendas e tradições populares ofusca o valor da verdade racional. A literatura de lendas e tradições populares revela o temperamento e caráter de seus sujeitos, em vez das ações deles. Napoleonder apareceu pela primeira vez na Gazeta de São Petersburgo, de 13 de dezembro de 1901. Ele retratou Napoleão usando a palavra Bonaparte para invocar todos os soldados que serviram sob ele ou todos os soldados que morreram por ele no campo de batalha para voltarem do além-túmulo. Mais uma vez, ele os lidera contra o inimigo e Napoleão e seu exército fantasmagórico são invencíveis porque são um exército do sobrenatural. Como você já sabe, os resultados reais da batalha entre Napoleão e o exército russo no campo do Borodino, em 7 de setembro de 1812, foram indecisos, embora os 108 mil homens tenham morrido. De acordo com uma reportagem do New York Times, a tradução de Kennan faz com que os soldados franceses insiram a palavra Bonaparte. Instantaneamente, há um grande som apressado e a terra é sacudida como se fosse um terremoto. Nossos soldados olham e soltam suas mãos. Em todas as partes do campo aparecem batalhões ameaçadores com baionetas brilhando ao sol, bandeiras rasgadas agitando os terríveis chapéus de pelo e, vagabundo, 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 vieram milhares de homens fantasmas com rostos amarelos como camomila e buracos vazios sob as sobrancelhas espessas. Alexandre, o abençoado czar, foi acometido de terror.
O bandido Napoleonder sentou-se em seu cavalo, dando risadas e gritando: "Ah, meus velhos, não são do seu agrado. Eu achava que sim." Bom, fora estas histórias pitorescas e folclóricas, o fato é que a lenda francesa diz que poderes sobrenaturais realmente ajudaram Napoleão para a força e glória da França. O camponês francês diz que um espírito familiar, na forma do tal Homem Vermelho, aconselhava e dirigia Napoleão. Na campanha russa, o próprio Napoleão estava preocupado porque o tal Homem Vermelho tinha aparecido de novo e lhe dissera: "Meu filho, você está indo rápido demais. Você vai ficar sem homens e seus amigos vão te trair." As lendas camponesas francesas e russas sobre Napoleão são expressas por pessoas com línguas, pensamento e temperamento muito diferentes, mas mantendo ideias curiosamente semelhantes quanto à origem de sua suposta inspiração e invencibilidade. Nossos antepassados, não muito distantes, por algum motivo davam muita importância às lendas e mitos sobre entidades sobrenaturais. Mas, especialmente com o fim da Segunda Guerra Mundial e com o surgimento do Império da Racionalidade, nossos avós já detinham apenas alguns resquícios dessas histórias lendárias para contar. E parece que a partir daí, apenas uma elite mundial continua dando crédito a certos contos, lendas e mitos. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.